filho, se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você está clamando por descanso. Não é apenas cansaço do corpo, é um cansaço da alma. Um peso que você tenta ignorar durante o dia, mas que volta quando tudo fica em silêncio. E eu preciso te dizer algo antes de qualquer outra palavra deste vídeo. Deus vê esse peso. Deus sente essa pressão. E Deus marcou este momento para falar com você. Porque quando a alma começa a se afligir, não é sinal de fraqueza, é sinal de que ela está pedindo cura. E cura é exatamente o que Deus quer derramar sobre você nesta noite. Tudo o que você vai ouvir neste vídeo, cada palavra, cada revelação, cada trecho bíblico, foi construído para uma única coisa: te conduzir de volta ao lugar onde o perdão existe, onde a presença restaura e onde a palavra se torna descanso. Este vídeo não é apenas sobre aprender, é sobre ser encontrado. Você vai perceber ao longo do roteiro que o perdão não começa quando você fala. Ele começa quando você permite que Deus lance o seu olhar sobre você. E se você está ouvindo este início, é porque Ele já está te vendo. Então fique aqui. Não pule, não fuja, não se distraia. O que está prestes a acontecer não é apenas uma explicação espiritual, é o início de uma cura profunda. Uma cura que começa no momento em que você deixa Deus tocar aquilo que você tentou carregar sozinho por tanto tempo. Agora respire e venha comigo, porque hoje a palavra de Deus vai alcançar a sua alma aflita e tudo o que foi construído nos blocos deste roteiro, desde a confissão até a restauração, desde a cura até o propósito, começa aqui, no instante em que você permite que Deus fale com você. Há uma parte da alma humana que poucos admitem sentir. Um peso silencioso, uma pressão interna que não se resolve com descanso, conversa ou distração. É um peso que não tem nome, mas que Deus sempre chamou pelo nome certo: culpa não tratada. Este é o ponto inicial de toda a jornada espiritual de restauração. Não é onde a vida desmorona, mas onde o coração começa a perceber que algo dentro dele está pedindo socorro. Antes que exista qualquer pedido de perdão, existe sempre uma verdade escondida no interior. A Bíblia descreve isso com clareza, quando o salmista declara que enquanto manteve sua dor em silêncio, seus ossos envelheceram e sua força se secou como a de uma planta no sol escaldante. É uma imagem forte, não apenas poética, mas espiritual. Existe um desgaste interno provocado por aquilo que escondemos até de nós mesmos. Este é o ponto de partida da cura. Não quando pedimos perdão, mas quando reconhecemos que não podemos continuar fugindo. Ao longo da história bíblica, esse tema retorna como um eco nas páginas sagradas. Davi sente, Jeremias sente, Isaías confronta, os apóstolos revelam. O pecado escondido cria um ambiente interno onde a alma não respira. E a ausência de respiração espiritual se transforma em fadiga emocional, mental e até física. Por isso, o Salmo 32 fala de gemido e sequidão, termos que descrevem tanto o corpo quanto o coração. O pecado não confessado não apenas atrapalha a nossa relação com Deus, ele limita a nossa vida. E é aqui que a narrativa bíblica muda de tom. O mesmo texto que revela o peso também revela o antídoto. Não um antídoto psicológico, nem motivacional, nem racional, mas espiritual. A confissão. A Bíblia não trata a confissão como fraqueza, mas como coragem. Não como condenação, mas como cura. Tiago escreve: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Esta palavra, curados, não é acidental. Ela revela que o problema do pecado retido é mais profundo do que imaginamos. É uma ferida, e feridas que não são limpas infeccionam. A confissão não é apenas admitir erros, é abrir espaço para Deus entrar. Enquanto a alma tenta se esconder, Deus observa. Não com julgamento, mas com amor. É por isso que Hebreus diz que a palavra é como uma espada que penetra até as partes mais profundas do ser, discernindo intenções e exposições do coração. A palavra não expõe para envergonhar, expõe para curar, assim como um médico que toca no lugar onde dói, não para punir, mas para diagnosticar. E quando a palavra toca na ferida,
algo muda no interior. É por isso que o primeiro bloco deste roteiro precisa começar aqui, no lugar onde a alma confronta a si mesma. Porque o perdão não é uma doutrina, é um encontro. Não é um conceito, é uma rendição. Não é apenas uma decisão, mas um movimento espiritual. É o momento em que a pessoa percebe que não pode mais carregar sozinha aquilo que pesa e que só Deus pode transformar aquilo que está deformado. Agora respire e venha comigo, porque hoje a palavra de Deus vai alcançar a sua alma aflita e tudo que foi construído nos blocos deste roteiro, desde a confissão até a restauração, desde a cura até o propósito, começa aqui, no instante em que você permite que Deus fale com você. A Bíblia não foge do tema do pecado, porque Deus nunca fugiu do pecador. Ao contrário, ele sempre correu em direção a quem caiu. Quando Davi clama, Deus responde. Quando o povo se arrepende, Deus restaura. Quando o filho pródigo volta, o pai acolhe. Quando Pedro chora, Jesus o reencontra. E todas essas histórias têm algo em comum. Todas começam com o mesmo gesto, a verdade sendo trazida à luz. Porque na espiritualidade bíblica, a luz não acusa, ela cura. Jesus mesmo declarou que quem anda na luz não tropeça, porque não existe mais sombra dentro dele. A luz revela, sim, mas também restaura. A luz confronta, mas também transforma. E é exatamente por isso que a palavra de Deus tem poder para mudar interiores. Ela não apenas mostra o caminho, ela forma o caminho dentro de nós. Pense no que acontece quando você carrega um peso emocional, moral ou espiritual por anos. Primeiro, ele se torna parte de você. Depois, você começa a acreditar que sempre foi assim. Por fim, você acha que sempre será assim. Mas a Bíblia quebra essa mentira. A Bíblia mostra que Deus nunca trata nosso passado como sentença. Ele trata como matéria-prima. O arrependimento não é um fim, mas um início. Não é o último ato, mas a primeira porta. O primeiro bloco deste roteiro precisa revelar isso. Não existe transformação sem verdade. Não existe cura sem exposição. Não existe renovo sem arrependimento e não existe perdão sem que a alma se renda à palavra. É por isso que tantos textos bíblicos sobre pecado e arrependimento são íntimos, quase como diários espirituais. Salmo 51, por exemplo, é a oração de um homem quebrado, mas não destruído. Davi declara: "Cria em mim um coração puro." Ninguém pede para Deus criar algo, a menos que reconheça que aquilo não existe. Isso é rendição, isso é reconhecimento, isso é maturidade espiritual. Admitir que precisamos de um milagre interior. E é exatamente aqui que o tom profético começa a surgir. A palavra não apenas diz que Deus perdoa, ela diz que Deus transforma. Isaías anuncia que Deus troca cinzas por beleza. Ezequiel declara que Deus tira o coração de pedra e dá um de carne. Jeremias revela que Deus escreve suas leis no interior, não nas tábuas. Essa linguagem não é doutrinária, é cirúrgica. É Deus dizendo: "Eu não te conserto, eu te refaço." Por isso, antes de falar de perdão, precisamos falar de exposição. Antes de falar de cura, precisamos falar de verdade. Antes de falar de descanso, precisamos falar do peso interior que precisa ser entregue. Porque a palavra cura, mas só cura aquilo que você permite que ela toque. E aqui surge a cena central deste bloco: o ato de dormir com a palavra de Deus. Não como superstição, mas como rendição. Não como amuleto, mas como descanso. Não como ritual, mas como confiança. Porque quando a alma dorme apoiada na palavra, ela declara ao céu e ao inferno: "Eu não dependo mais de mim, eu dependo do que Deus diz." E essa simples decisão é capaz de quebrar anos de culpa, destruir fortalezas internas, silenciar acusações e abrir portas para um amanhecer completamente diferente. O que a Bíblia mostra é que o perdão começa antes de adormecermos, mas se completa enquanto descansamos.
Deus sempre trabalhou no silêncio. Sempre operou enquanto ninguém vê. Sempre moldou corações quando eles estão quietos o suficiente para serem tocados. É por isso que tantos salmos dizem: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. O sono, na espiritualidade bíblica, é um ato de confiança. E aqui está o ponto principal deste bloco. O perdão não é apenas algo que Deus oferece, é algo que Ele forma dentro de você enquanto você descansa nele. Quando a palavra encontra espaço no coração, ela faz o que nenhum esforço humano consegue fazer. Ela limpa, ela revela, ela acalma, ela restaura, ela transforma. E é por isso que, se você procura perdão, o primeiro passo não é explicar os seus erros, é entregar o seu peso. Porque o perdão não flui de quem tenta se justificar, mas de quem abre o coração. Esse é o começo da jornada. Existe um momento no caminho espiritual em que a alma que antes se escondia começa a perceber algo surpreendente. Deus nunca esteve distante, nunca houve silêncio da parte dele, apenas da parte do coração ferido. E quando a pessoa finalmente expõe sua verdade, não encontra rejeição, encontra presença, não encontra julgamento, encontra cura. É aqui que o roteiro se aprofunda, porque o perdão não é apenas o alívio do peso, mas o reencontro com a própria identidade espiritual. Perdoar-se e ser perdoado não é apenas resolver um problema moral, é renascer. E todo renascimento começa quando a presença de Deus deixa de ser teoria e se torna realidade. A Bíblia revela isso com força. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essa promessa contém uma revelação que transforma vidas. O perdão não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Isso significa que Deus não responde ao seu desempenho, Ele responde à verdade do seu coração. E aqui está o ponto central deste bloco. Deus não cura o que fingimos não ter, Ele cura o que entregamos. Quando Davi disse, pequei contra ti, algo aconteceu no mundo espiritual. Não foi apenas uma admissão, foi uma abertura. A alma dele, antes fechada, endurecida e escondida, agora estava vulnerável diante de Deus. E Deus nunca resiste a um coração vulnerável, Ele se aproxima. A cura começa no momento em que a pessoa decide parar de resistir. Tiago revela que a confissão e a oração produzem cura. E essa cura envolve mais do que perdão, envolve restauração da mente, do coração e da sensibilidade espiritual. A Bíblia nunca descreve Deus como alguém que apenas passa uma borracha no erro. Ele reconstrói, Ele restaura, Ele transforma a estrutura interna que levou ao erro. Ele cura a motivação, não só a ação. O profeta Jeremias fala de um Deus que cura feridas internas e restaura o que parecia incurável. Essa linguagem revela uma dimensão espiritual profunda. Há dores que a alma não consegue resolver, mas Deus consegue. E quando o perdão chega, ele não chega sozinho. Ele chega acompanhado de cura, paz, clareza, descanso e renovo. Neste ponto da narrativa, imagine a cena. Uma alma quebrada diante de Deus, não mais fugindo, mas abrindo suas próprias rachaduras, e em vez de encontrar dureza, encontra misericórdia. Em vez de ouvir acusação, ouve a voz que diz, eu te purifico. Essa experiência não é emocional, é espiritual. Algo invisível se rompe e algo novo começa. Esse é o poder da confissão. Ela cria um ambiente onde Deus consegue operar totalmente. Enquanto o coração tenta se justificar, Deus não pode reconstruir. Mas quando o coração se dobra, Deus se levanta. O céu responde ao humilde. A graça é atraída pela verdade. O perdão
busca o quebrantado. Isaías diz que Deus habita com o contrito e abatido de coração. Essas palavras não são poéticas, são espirituais. Revelam que Deus se manifesta de forma especial, onde existe verdade e entrega. Quando alguém se derrama diante de Deus, Deus derrama sua presença diante da pessoa. E é aqui que a narrativa fica ainda mais profunda. O perdão não é apenas algo que Deus faz, é algo que Deus é. Ele não perdoa porque você merece, ele perdoa porque faz parte da natureza dele. A misericórdia é a linguagem do céu. O perdão é a forma de Deus tocar a humanidade. Quando você confessa, você não está despertando perdão, está apenas abrindo a porta para algo que sempre esteve disponível. A Bíblia revela Deus como aquele que é rico em misericórdia. Pense no que isso significa. Há abundância de misericórdia com Ele. Não falta, não acaba, não diminui, não falha. E é essa misericórdia que encontra corações quebrados. Por isso, tantas promessas dizem que Deus cura, limpa, restaura, renova, vivifica e transforma. Mas há algo importante. O perdão não é o fim da história, é o início da reconstrução. É aqui que o processo espiritual se aprofunda. A palavra não apenas limpa, ela molda. Não apenas cura, ela transforma. Não apenas restaura, ela fortalece. A presença de Deus começa a refazer áreas que o pecado tinha deformado. A culpa sai, mas a clareza entra. O peso cai, mas a paz ocupa. A acusação se cala, mas a voz de Deus começa a falar. O Salmo 51 traz uma das declarações mais poderosas da espiritualidade bíblica. Renova dentro de mim um espírito reto. Isso revela que Deus não responde ao arrependimento somente com perdão, ele responde com transformação interna. Ele ajusta, ele direciona, ele realinha, ele reinicia. A confissão abre a porta, o perdão limpa a casa, mas é a presença de Deus que reorganiza os móveis internos. Ele muda a estrutura emocional, cura a memória, purifica o pensamento, realinha a motivação e restaura a vontade. O que antes era fraco, agora se torna forte. O que antes era cativo, agora é livre. O que antes era confuso, agora é claro. E quando Deus entra, tudo muda. A presença dele traz luz para lugares onde antes só havia sombras. A palavra dele tira o peso de dentro e coloca esperança. A graça dele transforma o que parecia irreversível. E é aqui que a narrativa assume um tom profético. Deus não está apenas limpando você, Ele está preparando você para algo novo. Porque o perdão não te devolve ao ponto de partida, ele te coloca num caminho que nunca existiu antes. O profeta Isaías diz que Deus faz caminho no deserto e rios no ermo. Essa mensagem revela que o perdão não restaura só o interior. Ele destrava o futuro. Ele abre portas. Ele quebra ciclos. Ele libera destinos. Ele cria aquilo que não existia. Onde antes havia culpa, agora existe propósito. Onde antes havia peso, agora existe leveza. Onde antes havia medo, agora existe confiança. Este bloco é sobre isso. O Deus que não apenas perdoa, mas reconstrói. O Deus que não apenas limpa, mas transforma. O Deus que não apenas restaura, mas refaz. E tudo isso começa no momento da verdade. Quando Deus começa a restaurar uma pessoa por dentro, essa restauração toca áreas que a própria pessoa não sabia que estavam feridas. O perdão é apenas a porta de entrada. Por trás dela existe todo um processo espiritual que a Bíblia descreve como purificação, renovação, regeneração e restituição. Em outras palavras, Deus não devolve você ao estado anterior. Ele leva você para um lugar melhor do que aquele em que você estava antes de cair. Essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual. Deus não restaura para o passado. Ele restaura para o propósito. É por isso que tantos relatos bíblicos mostram homens e mulheres que, após a confissão, não apenas foram perdoados, foram transformados.
Davi se torna mais sensível, Pedro se torna mais forte, Paulo se torna mais humilde. O perdão produz um tipo de maturidade que apenas a graça pode gerar. A confissão sincera abre caminhos para Deus tocar em áreas profundas e muitas vezes dolorosas da alma. Por isso o salmista declara: "Tu desejas a verdade no íntimo." Essa frase revela algo precioso. Deus não está interessado apenas na nossa aparência espiritual, mas na nossa essência espiritual. Ele deseja entrar onde só Ele pode alcançar, naquele lugar secreto, onde guardamos medos, traumas, escolhas erradas, sentimentos não resolvidos, vergonhas antigas e memórias que nunca colocamos diante de ninguém. É nesse ponto que o processo divino se torna profundamente pessoal. A Bíblia não descreve Deus como distante, mas como alguém que toca exatamente o ponto certo. Como o oleiro que coloca as mãos na argila, como o pastor que carrega a ovelha nos ombros, como o pai que abraça o filho arrependido, como o médico que trata a ferida escondida, como a luz que alcança o último canto escuro da alma. E isso nos leva a um princípio espiritual poderoso. O perdão de Deus não é superficial. Ele é cirúrgico. Ele vai até a raiz. Ele corta o que machuca. Ele limpa o que contamina. Ele cura o que sangra internamente. Ele reorganiza o que se perdeu no caminho. A confissão se torna, então, uma chave espiritual. Uma chave que abre portas internas que estavam fechadas há anos. Uma chave que desfaz cadeias invisíveis. Uma chave que encerra ciclos de culpa e inaugura ciclos de paz. Tiago revela que esse processo é acompanhado por cura. E cura não é apenas livrar-se da dor, mas recobrar a sensibilidade espiritual. Porque o pecado endurece, mas o perdão amolece. E quando o coração volta a sentir, ele volta a ouvir Deus. Volta a perceber o ambiente espiritual, volta a distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Volta a respirar espiritualmente. E aqui, o roteiro aprofunda o tom profético. Quando Deus cura uma pessoa, Ele não cura só o que a pessoa fez. Ele cura o que a pessoa se tornou por causa do que fez. Por isso vemos textos como: "Darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Vos rociarei com água pura." São expressões de recriação, não de remendo, de transformação, não de decoração. Deus não esconde rachaduras, Ele refaz a estrutura. Essa fase da caminhada espiritual é intensa. Há lágrimas, há confronto interno, há memórias que vêm à tona, há decisões que precisam ser tomadas e há uma presença divina que começa a preencher aquilo que estava vazio. A Bíblia fala sobre Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso significa que Ele não apenas perdoa, mas acolhe. Ele envolve, Ele sustenta, Ele fortalece. E aqui surge uma revelação. O perdão devolve à alma o que o peso do pecado havia roubado: a paz. A paz que o mundo não dá. A paz que o passado não tira. A paz que o medo não ameaça. A paz que nasce quando a alma reconhece: eu não estou mais em dívida com Deus, fui limpo. Essa paz é o sinal de que o perdão foi recebido, não apenas pedido. É o sinal de que a alma deixou de lutar sozinha e começou a descansar. É o sinal de que o coração voltou ao lugar certo, debaixo da graça. Um dos textos mais profundos sobre isso está no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado significa plenamente feliz, completamente restaurado. Não é uma felicidade emocional, mas espiritual. É a felicidade de quem voltou para casa depois de caminhar por muito tempo em terra estranha. A presença de Deus depois da confissão se torna perceptível. Pequenas orações voltam a fazer sentido. A Bíblia parece falar diretamente. A consciência fica sensível. O espírito fica desperto. A pessoa começa a se ver de forma diferente.
não como pecadora, mas como filha, não como culpada, mas como restaurada, não como alguém que errou, mas como alguém que foi reconstruído pela graça. E quando o perdão se torna real, a culpa perde o seu poder, a acusação perde a sua voz, o passado perde a sua força. É como se algo pesado finalmente caísse das costas. A alma respira fundo, o coração desacelera, a mente clareia e a pessoa percebe algo que talvez não soubesse. A culpa não era apenas emoção, era espiritual, e o perdão também é. Sendo assim, fica claro que o perdão é uma obra divina. É Deus entrando no lugar onde ninguém mais podia entrar. É Deus limpando aquilo que ninguém mais conseguia tocar. É Deus restaurando aquilo que nenhum esforço humano podia consertar. Quando Deus restaura alguém, Ele não atua apenas no nível visível. Ele opera no invisível, nos bastidores da alma, onde memórias, medos e pensamentos se formam. Por isso a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Essa visão divina não é apenas observação, é intervenção. Deus não olha para julgar, Ele olha para transformar. E quando Ele olha para dentro de um coração arrependido, Ele vê não apenas o que a pessoa se tornou, mas tudo aquilo que ela ainda pode se tornar. A graça de Deus não trabalha apenas com o presente, ela trabalha com o futuro. Ela olha para alguém marcado pela culpa e vê um instrumento de propósito. Ela olha para alguém quebrado e vê alguém moldável. Ela olha para alguém que caiu e vê alguém que vai se levantar mais forte, mais profundo, mais sensível à voz do Espírito. Essa é a grande revelação da Bíblia. Deus nunca desperdiça uma queda. Ele a transforma em caminho. Pedro é o maior exemplo disso. Ele errou, negou, se afastou, mas quando confessou, Jesus não apenas o perdoou, Ele o restaurou para a liderança. Isso revela um padrão divino. Deus não devolve você apenas para onde estava antes da culpa. Ele o conduz para onde você deveria ter chegado se não tivesse se perdido. O perdão não é um retrocesso, é uma aceleração espiritual. Por isso, quando a alma finalmente se rende, algo novo começa a crescer. A sensibilidade espiritual retorna, o temor saudável a Deus se renova, a consciência é pacificada, a mente começa a se alinhar com a verdade. E aquilo que antes parecia impossível, ouvir Deus, sentir Deus, confiar em Deus, volta a acontecer naturalmente, porque quando a culpa cai, o Espírito respira. É por isso que a Bíblia chama o perdão de purificação. Purificar é mais do que limpar, é devolver ao estado original, é tirar tudo aquilo que não faz parte da essência criada por Deus. O pecado cria manchas internas, distorções, ruídos, confusões, mas a presença de Deus devolve clareza. Ele limpa a visão espiritual, ele reajusta a direção, ele realinha a vontade. E aqui surge uma verdade profunda. O perdão te devolve a sensibilidade para reconhecer a voz de Deus. A culpa ensurdece, mas a graça desperta. A culpa paralisa, mas a graça impulsiona. A culpa esconde, mas a graça revela. A culpa pesa, mas a graça liberta. Quando a alma passa por esse processo, ela começa a experimentar algo que as Escrituras descrevem como renovação do espírito. Essa renovação não acontece por esforço humano, mas pela ação da palavra. Hebreus declara que a palavra é viva e eficaz, penetrando até o mais profundo da alma. Isso significa que quando você se aproxima dela com o coração aberto, ela entra onde nada mais consegue entrar. Ela cura pensamentos, ela corrige sentimentos, ela confronta enganos, ela restaura convicções, ela devolve força onde antes havia fraqueza. E é aqui que o processo se torna profético. Deus começa a falar com você sobre quem você é, e não sobre o que você fez.
O Espírito Santo não te define pelo seu erro. Ele te define pela promessa. Jesus não te chama pelo seu passado. Ele te chama pelo seu destino. A graça não te identifica pela sua queda. Ela te identifica pela sua identidade espiritual. A confissão, então, se torna uma porta para um novo tipo de relacionamento com Deus. Não um relacionamento baseado em medo, mas em confiança. Não baseado em culpa, mas em amor. A Bíblia revela que o verdadeiro amor lança fora o medo. E esse medo só consegue sair quando o perdão já entrou. Nesse estágio, a pessoa começa a experimentar algo que talvez não sentisse há muito tempo: paz. Uma paz silenciosa, profunda, estável. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende da opinião dos outros. Uma paz que vem do fato espiritual de que Deus já resolveu aquilo que a alma não conseguia resolver. Essa paz é a marca do céu dentro do coração humano. Ela é o selo do perdão recebido. Ela é o sinal de que a alma voltou a confiar. E quando a paz chega, o espírito se fortalece. A pessoa volta a sonhar, volta a acreditar, volta a respirar sem medo, volta a enxergar a vida com esperança. Mas o processo não para aí. Porque depois que Deus perdoa, Ele começa a restaurar. Depois que Ele limpa, Ele começa a reconstruir. Depois que Ele cura, Ele começa a direcionar. E é aqui que a jornada espiritual avança para um novo nível. O nível em que o passado deixa de ser acusação e passa a ser testemunho. O perdão nunca termina em você. Ele passa por você. Ele se torna história. Ele se torna força. Ele se torna maturidade espiritual. A pessoa curada se torna capaz de curar outros. A pessoa perdoada se torna capaz de compreender outros. A pessoa restaurada se torna capaz de conduzir outros ao mesmo caminho. O perdão não é apenas um milagre, é o início de um chamado. Quando Deus perdoa alguém, Ele não apenas remove a culpa, Ele remove a mentira que sustentava a culpa. Porque a culpa não nasce apenas do erro cometido, mas das vozes que o erro cria. Vozes internas, vozes externas, vozes espirituais. A culpa diz: você não presta, você decepcionou Deus, Ele não vai te ouvir, você não merece recomeçar. Mas a verdade de Deus calada dentro de alguém é como uma chama sufocada. O perdão, quando entra, reacende essa chama. E o Espírito Santo começa a declarar sobre a alma aquilo que ela esqueceu. Você é meu, eu te escolhi, eu te limpei, eu te amei, antes de você saber o que era amor. É por isso que a Bíblia afirma que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade do peso que o pecado deixou. Liberdade do engano, liberdade da vergonha. Liberdade da acusação. Essa libertação é tão profunda que a Bíblia compara com a morte e ressurreição. Não é uma melhora, não é um ajuste, é renascimento. A pessoa que experimenta o perdão verdadeiro começa a perceber mudanças sutis, mas poderosas dentro de si. O coração se torna mais humilde, como se soubesse que sobreviveu a algo que poderia tê-lo destruído. A mente se torna mais sensível, como se reconhecesse que Deus falou onde antes havia silêncio. O espírito se torna mais forte, como se tivesse sido treinado pela dor e pela graça ao mesmo tempo. E aqui existe um segredo espiritual que muitos ignoram. A culpa enfraquece a alma, mas o arrependimento a fortalece. A culpa corrói, o arrependimento constrói. A culpa afasta, o arrependimento aproxima. A culpa escraviza, o arrependimento liberta. Quando a pessoa abre a boca e confessa, ela está dizendo a Deus: eu não quero controlar isso sozinho. Eu não quero esconder isso. Eu quero que o Senhor entre onde dói. E Deus entra. E quando Ele entra, Ele não entra para punir. Ele entra para transformar. Há momentos na vida em que o perdão de Deus se torna uma realidade tão presente que é impossível negar. É quase palpável.
como se o próprio céu se aproximasse, como se o ambiente mudasse, como se algo invisível e poderoso fosse derramado dentro da alma. Isso acontece porque o perdão não é apenas uma decisão divina, é uma experiência espiritual. E essa experiência conduz a pessoa a um lugar muito específico, a consciência de que Deus está perto. Perto como nunca antes. Perto como se sempre estivesse ali esperando o coração abrir. Perto bastante para sussurrar paz. A presença de Deus depois do perdão vem diferente. Não vem com peso de correção. Não vem com um tom de alerta. Vem com suavidade, com ternura, com segurança. Como um pai que vê o filho voltar para casa e o abraça antes de perguntar o que aconteceu. E aqui há uma verdade profética. Quem volta para Deus, encontra Deus correndo na direção dele. E quando essa presença toma conta, a alma entende o que sempre buscou: descanso. Não um descanso físico, mas um descanso espiritual. Aquele que Jesus prometeu quando disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse descanso é a assinatura do perdão. Ele é o sinal de que a guerra interna terminou. A mente para de lutar, o coração para de sangrar, a consciência para de acusar, o espírito para de cair. E algo novo começa a surgir: propósito. Porque Deus não cura alguém para deixá-lo onde estava. Ele cura para mover, cura para preparar, cura para enviar. Quando o perdão se torna completo, Deus começa a mostrar o próximo passo. E esse passo não é sobre o que a pessoa errou, é sobre o que ela vai viver a partir dali. O perdão sempre aponta para frente. Sempre. Há um ponto no processo do perdão em que algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de olhar para si mesma com os olhos da culpa e começa a se enxergar com os olhos da graça. É como se um véu caísse dos olhos espirituais. A Bíblia chama isso de iluminação. Não é uma emoção, é revelação. A alma percebe que não está mais debaixo de julgamento, mas debaixo de misericórdia. E onde há misericórdia, há liberdade. Nesse instante, cresce dentro da pessoa uma certeza inesperada: eu posso recomeçar. Essa frase, simples para muitos, é um milagre para quem passou anos preso a um erro, a uma memória ou a uma acusação. O recomeço não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. A palavra deixa isso claro quando declara que Deus faz novas todas as coisas. Não algumas, não muitas, todas. E quando a alma recebe essa revelação, nasce um movimento interior. Um movimento silencioso, mas poderoso, como uma semente germinando no solo depois da chuva. A paz começa a curar o que estava inflamado. A verdade começa a substituir mentiras antigas. O amor de Deus começa a cicatrizar feridas profundas que ninguém viu. E aquilo que antes paralisava, agora empurra para frente. A Bíblia mostra esse processo em várias histórias. Em cada uma delas, o padrão é igual. Primeiro, a pessoa cai. Depois, ela tenta fugir. Depois, a dor aumenta. Depois, Deus chama. A pessoa responde. A verdade aparece. O perdão surge. E o perdão restaura. Mas o processo nunca termina no perdão. Ele sempre avança para propósito. Por isso, quando Deus restaura alguém, ele começa a devolver coisas que o pecado havia sequestrado: a sensibilidade espiritual, a capacidade de discernir, a força interior, a fé renovada, a disposição para obedecer, o brilho do Espírito. O Salmo 51 descreve isso quando diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Essa não é uma alegria comum, é a alegria de quem percebe que o céu não desistiu dele. É a alegria de quem foi abraçado pelo Pai.
É a alegria de quem ouviu a voz da graça mais alta do que a voz da culpa. É a alegria de quem acorda sabendo que Deus está perto, não como juiz, mas como pai. E quando essa alegria volta, ela não volta sozinha. Ela traz visão, ela traz clareza, ela traz força, ela traz esperança, ela traz identidade. Porque o perdão devolve à pessoa aquilo que ela perdeu antes mesmo de cometer o erro, a consciência de que é amada por Deus. E aqui chegamos ao ponto mais profundo deste bloco. O perdão devolve você a si mesmo, ao você que Deus planejou, ao você que o pecado tentou apagar, ao você que o medo tentou sufocar, ao você original, projetado, sonhado por Deus. O perdão limpa, mas também revela. Revela dons que estavam cobertos por culpa. Revela sensibilidade espiritual que estava adormecida. Revela propósito que estava escondido. Revela força que estava soterrada. Revela identidade que estava esquecida. E quanto mais a pessoa recebe essa revelação, mais ela percebe algo poderoso. Deus não apenas perdoou, Ele acreditou nela novamente. Essa é uma das verdades mais libertadoras da vida espiritual. Deus não vê você como um risco. Deus não te coloca sob observação. Deus não te deixa em quarentena espiritual. Ele restaura completamente. Ele recoloca no caminho. Ele abre portas. Ele fala novamente. Ele confia novamente. É por isso que Isaías declara: Eis que faço coisa nova. Ela já está surgindo. O profeta não diz que Deus fará algo novo. Ele diz que já está acontecendo. Isso significa que mesmo quando a pessoa ainda está sentindo culpa, Deus já está trabalhando. Mesmo quando ela está confessando, Deus já está curando. Mesmo quando ela está chorando, Deus já está reconstruindo. Mesmo quando ela não vê saída, Deus já preparou o caminho. O perdão de Deus é tão grande que ultrapassa o tempo. Ele cura o passado, transforma o presente e abre o futuro. Ele costura a alma por dentro. Ele apaga o peso que acompanhou a pessoa por anos. Ele devolve a luz onde havia sombra e esperança onde havia medo. E quando essa obra espiritual se completa, algo profético acontece dentro da pessoa. Ela sente o convite de Deus para seguir adiante, não com pressa, mas com propósito. Não com culpa, mas com paz. Não com medo, mas com confiança. Porque quando Deus perdoa, Ele não deixa nada pela metade. Quando a obra do perdão se aprofunda dentro de alguém, acontece algo que poucas pessoas percebem de imediato. A alma começa a recuperar o som da própria voz. Não a voz da culpa, não a voz do medo, não a voz da autocrítica, mas a voz espiritual, aquela que Deus colocou dentro de cada ser humano desde a criação. A voz que confia, a voz que descansa, a voz que sabe que pertence a Deus. Até então, essa voz estava encoberta, misturada com pensamentos pesados, acusações internas e lembranças que insistiam em voltar. Mas quando o perdão se instala, ele silencia tudo que não vem de Deus. Ele organiza o interior. Ele traz ordem ao caos. É por isso que o salmista declara: Faze-me ouvir júbilo e alegria. Por que ele pediria para ouvir alegria? Porque a culpa ensurdece. Ela abafa a vida. Ela mascara a verdade. Ela distorce a percepção. Mas quando Deus limpa, Ele também abre os ouvidos espirituais. E a alma, que antes só ouvia a acusação, agora começa a ouvir esperança. A alma que antes só ouvia medo, agora começa a ouvir promessa. A alma que antes só ouvia silêncio, agora começa a ouvir direção. Esse é o milagre da confissão. Ela tira o peso e devolve a sensibilidade. E com essa sensibilidade, algo começa a florescer. Discernimento. A pessoa passa a distinguir o que é voz de culpa e o que é voz de Deus, o que é mentira espiritual e o que é verdade bíblica.
o que é acusação do passado e o que é convite do futuro. A palavra de Deus, antes distante, começa a brilhar. Passagens que antes eram apenas textos se tornam respostas. Versículos que antes pareciam simples, agora carregam poder. Promessas que antes eram lidas com resistência, agora são recebidas com fé. E aqui existe uma chave espiritual profunda. A graça reacende o fogo do entendimento, porque a culpa cega, mas a verdade ilumina. Quando a mente é iluminada pela graça, ela começa a reconhecer caminhos que não via. Ela percebe portas que estavam abertas. Ela enxerga direções que estavam encobertas. Ela identifica o mover de Deus em detalhes simples da vida. Porque o perdão não devolve apenas paz, ele devolve percepção. E a percepção é o primeiro passo para viver uma nova história. A partir daí, Deus começa a fazer algo que só Ele pode fazer. Ele redefine a identidade. A pessoa deixa de se ver como caída e passa a se ver como levantada. Deixa de se ver como perdida e passa a se ver como encontrada. Deixa de se ver como culpada e passa a se ver como transformada. Deixa de se ver como impedida e passa a se ver como chamada. Essa redefinição não é psicológica, é espiritual. É Deus colocando o seu nome sobre a vida da pessoa. É Deus dizendo: o que era cinza, agora é beleza. O que era dor, agora é testemunho. E quando isso acontece, a alma volta a caminhar de cabeça erguida. Não por orgulho, mas por consciência espiritual. Não por vaidade, mas por identidade. Não por força humana, mas por graça recebida. Nesse momento da jornada, a culpa perde completamente o poder. Ela pode até tentar voltar, mas a alma nunca mais será a mesma. Porque quem foi tocado pela graça nunca mais se curva à mentira. Quem foi restaurado pela verdade nunca mais se entrega à vergonha. Quem foi abraçado por Deus nunca mais confunde correção com condenação. E quando essa maturidade espiritual se forma, nasce dentro da pessoa um novo desejo: viver para Deus de verdade. Não por medo, não por pressão, não por cobrança, mas por gratidão. O perdão gera gratidão e a gratidão gera transformação. A pessoa curada se torna uma pessoa que busca a Deus, busca a santidade, busca a profundidade, busca a presença. E quanto mais busca, mais encontra. Porque a promessa é clara: buscai e achareis. Esse é o ápice do bloco 2. O perdão não apenas livra você do que você fez. Ele transforma você para viver o que Deus preparou. Há um momento da jornada do perdão em que a graça de Deus deixa de agir apenas como remédio e começa a agir como força. Até aqui, ela curou, limpou, revelou, restaurou, mas agora ela começa a impulsionar. É como a diferença entre um paciente que sai do hospital curado e um atleta que volta a treinar com mais vigor do que antes da queda. O perdão faz exatamente isso. Ele não devolve a pessoa ao estado frágil anterior. Ele a devolve forte, madura, sensível, desperta, alerta, reiniciada por dentro. A Bíblia chama isso de renovo. Renovo não é voltar ao original. Renovo é voltar melhor do que o original. E é por isso que, depois do perdão, nasce um desejo profundo dentro da alma. O desejo de caminhar com Deus com verdade, com entrega, com profundidade, com obediência, com reverência. Não é uma pressão externa, é uma resposta interna. A pessoa começa a perceber que a mesma mão que limpou, agora guia. A mesma voz que perdoou, agora direciona. A mesma presença que restaurou, agora fortalece. O Espírito Santo se torna mais real, mais próximo,
mais tangível, mais perceptível no dia a dia. O coração percebe que Deus não é uma ideia, é alguém presente. A alma sente que Deus não é apenas Senhor, é Pai. O espírito reconhece que Deus não é apenas juiz, é redentor. E aqui está um dos pontos mais profundos deste bloco. O perdão traz a presença. E a presença traz transformação. Não a transformação forçada, mas a transformação natural. Como luz que entra em um cômodo escuro e muda tudo simplesmente porque chegou. Como água que toca o solo seco e produz vida sem fazer esforço. Como vento que move folhas sem pedir permissão. A presença de Deus faz isso. Ela mexe, ela molda, ela inspira, ela direciona, ela convence, ela santifica. E quando essa presença se torna constante, a culpa perde completamente o acesso. Ela até tenta voltar, mas não encontra mais espaço para morar, porque a alma agora está cheia, cheia de luz, cheia de verdade, cheia de propósito. A pessoa começa a compreender que o arrependimento não é humilhação, é libertação, é reposicionamento, é realinhamento, é reconexão com o que é eterno. E essa reconexão muda a forma de viver, muda a forma de pensar, muda a forma de sentir, muda a forma de orar, muda a forma de se ver, muda a forma de ver Deus. A história bíblica inteira confirma isso. Ninguém que se encontrou com Deus depois de confessar continuou o mesmo. Ninguém. Davi saiu restaurado. Pedro saiu fortalecido. Paulo saiu transformado. O filho pródigo saiu reintegrado. A mulher adúltera saiu sem condenação. Zaqueu saiu disposto a fazer restituição. E cada um deles provou a mesma realidade espiritual. O perdão não apenas cura, ele desperta propósito. Porque quando Deus remove o peso, ele também revela o caminho. Quando Deus limpa o interior, ele amplia a visão. Quando Deus cura, ele envia. Quando Deus restaura, ele ativa. Quando Deus perdoa, ele capacita. E é aqui que a narrativa assume um tom mais profético e mais profundo. O perdão prepara você para aquilo que Deus vai fazer através de você. Porque Deus nunca cura apenas para que você fique bem. Ele cura para que você seja uma luz, uma testemunha viva, uma voz que inspira outros a se aproximarem de Deus, uma prova evidente de que a graça é real. O perdão torna você uma mensagem viva, uma carta aberta, um sinal de que Deus ainda faz tudo novo. E quando a pessoa percebe isso, nasce dentro dela algo precioso, um senso de missão. Não uma missão pesada, não uma missão obrigatória, mas uma missão natural, fruto da gratidão e da consciência espiritual. É a vontade de ver de forma íntegra, não para evitar culpa, mas para honrar a graça recebida. É o desejo de caminhar em santidade, não por medo, mas por amor espiritual. É a busca por profundidade, não por obrigação, mas por prazer espiritual. A alma entende que ser perdoada foi o primeiro milagre, mas viver para Deus será o segundo. Existe um estágio no processo do perdão em que a alma, agora purificada e restaurada, passa a experimentar algo ainda mais profundo, a capacidade de caminhar em liberdade verdadeira. Não é apenas estar livre da culpa, é estar livre do ciclo que levou à culpa. Esse é um dos maiores milagres da obra de Deus. Ele não apenas apaga o pecado, ele rompe os padrões que levavam ao pecado. A Bíblia descreve isso como andar em novidade de vida. É a vida que surge após a queda, a vida que cresce após a confissão, a vida que floresce após o perdão. E essa novidade não é apenas interna, ela se manifesta no comportamento, nas escolhas, nos pensamentos, na postura. A pessoa que recebeu o perdão passa a se mover de maneira diferente, com mais clareza, com mais força, com mais cuidado,
com mais intencionalidade espiritual. Esse é o ponto em que a graça deixa de ser apenas cura e se torna estrutura. Estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura moral. A graça se torna a base sobre a qual a nova vida é construída. A culpa te destruía por dentro. A graça te sustenta por dentro. É por isso que depois do perdão, a pessoa passa a sentir uma estabilidade que nunca teve antes. Não é autoconfiança, é confiança em Deus. Não é força humana, é força espiritual renovada. É a certeza de que mesmo que tropece, não está mais sozinha. Mesmo que fale, não cai no desespero. Mesmo que enfrente lutas, a culpa não voltará a ser o seu cárcere. E aqui está uma verdade profunda. Quem foi liberto pela confissão nunca mais volta a viver escondido. O coração aprende a caminhar na luz, aprende a ser transparente diante de Deus, aprende a deixar a palavra iluminar cada parte da alma. Essa transparência não produz vergonha, produz leveza, porque a luz não expõe para destruir. A luz expõe para proteger, para guardar, para fortalecer, para alinhar. A Bíblia diz que quem anda na luz tem comunhão com Deus e com os outros. Isso significa que o perdão não reconcilia apenas você com Deus. Ele reconcilia você com você mesmo e com quem está à sua volta. A pessoa que antes vivia em tensão constante, agora experimenta descanso. A pessoa que antes vivia em medo, agora experimenta segurança. A pessoa que antes vivia em autodefesa, agora experimenta confiança. E, aos poucos, o perdão começa a se tornar visível. Visível na forma de falar, visível na forma de reagir, visível na forma de pensar, visível na forma de se relacionar. Porque o perdão gera frutos. Frutos de paz, frutos de maturidade, frutos de mansidão, frutos de estabilidade espiritual, frutos de sensibilidade à voz de Deus. É aqui que Deus começa a construir algo que vai além da restauração interior, caráter espiritual. Caráter moldado não pela culpa, mas pela graça. Caráter formado não pela dor, mas pela verdade. Caráter fortalecido não pela queda, mas pela presença. E esse caráter produz algo que a alma nunca conseguiu alcançar sozinha: coerência entre vida, fé e propósito. A pessoa passa a viver alinhada com a palavra, alinhada com o Espírito, alinhada com a verdade. Essa coerência é uma das maiores obras de Deus na vida de alguém, porque é ela que mantém a alma firme quando as emoções oscilam. É ela que fortalece a mente quando as circunstâncias mudam. É ela que sustenta a fé nos dias difíceis. E é ela que permite que a pessoa viva de maneira profunda com Deus, não apenas buscando perdão, mas buscando presença. Aqui surge o ponto final deste bloco. O perdão remove o peso, mas é a presença de Deus que sustenta a caminhada. Deus não quer apenas te limpar, Ele quer te acompanhar, Ele quer te guiar, Ele quer te ensinar, Ele quer te amadurecer, Ele quer fazer você andar em vitória, não emocional, mas espiritual. O perdão te libertou. Agora, a presença vai te amadurecer. E o amadurecimento vai te conduzir para o plano que Deus sempre teve para você. Há um ponto da restauração espiritual em que a alma finalmente entende algo que Deus sempre soube. Você não é definido pelo seu erro, mas pelo seu Criador. Esse entendimento não chega de forma técnica, mas de forma revelada, como uma luz suave que invade um quarto depois de anos de escuridão. É a revelação que sussurra ao coração: você não é o que fez, você é aquilo que eu sempre declarei que você seria. E quando essa verdade entra, ela desmonta estruturas internas que estavam formadas há anos. Culpa acumulada, autocondenação silenciosa, medos antigos, pensamentos repetidos, vozes internas que ecoavam como memórias quebradas. A presença de Deus começa a reconfigurar tudo isso.
É como se ele reorganizasse o interior da alma peça por peça, devolvendo o lugar correto para cada sentimento, cada lembrança, cada pensamento. Ele não apaga a história, ele remove o veneno da história. Ele não apaga o passado, ele cura o passado. Ele não destrói quem você foi, ele revela quem você é. E é aqui que acontece um dos movimentos mais profundos da graça. O coração deixa de lutar contra Deus e começa a cooperar com Ele. Não por obrigação, não por medo, mas porque reconhece: sem a tua presença, eu não consigo viver o que foste chamado para viver. Esse é o momento em que a restauração se torna um relacionamento. A confissão te levou até Deus. O perdão te restabeleceu, mas agora é a presença que te molda. A alma passa a desejar agradar a Deus não para evitar castigo, mas para honrar a misericórdia recebida. O espírito passa a amar a luz, porque já provou que não há segurança na escuridão. A mente passa a desejar pureza, porque sabe que a culpa nasce da mistura. A graça não apenas transformou a pessoa, ela transformou o que a pessoa deseja. E isso é algo que só Deus pode fazer. Quando o coração passa por essa transição, surge um dos sinais mais claros do perdão verdadeiro: discernimento espiritual ampliado. A pessoa percebe antes os alertas de Deus. Sente quando algo não combina mais com sua nova vida. Identifica de longe as armadilhas que antes aprendiam. É como se a luz de Deus iluminasse não apenas a alma, mas também o caminho. E o caminho iluminado te protege, te guarda, te direciona. Isso acontece porque a culpa confundia, mas a graça esclarece. A culpa embaraçava, mas o perdão organiza. A culpa apagava a identidade, mas a presença reacende. E quanto mais a alma anda na luz, mais percebe algo precioso. O perdão implantou um novo futuro. Não apenas um futuro sem culpa, mas um futuro com propósito. Porque Deus não devolve a pessoa ao ponto de queda, Ele a coloca no ponto de destino. Esse é o movimento profético da restauração. Ela te leva mais longe do que você estaria se nunca tivesse caído, não porque o erro foi bom, mas porque a graça é maior do que o erro. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Moisés caiu, mas se tornou líder. Davi errou, mas se tornou homem segundo o coração de Deus. Pedro negou, mas se tornou coluna da fé. Paulo perseguiu, mas se tornou escritor de revelações profundas. Eles não foram restaurados apesar do erro, foram restaurados depois dele. E isso os tornou ainda mais profundos. O perdão, quando recebido, não diminui ninguém, aprofunda. Ele cria raízes espirituais. Ele amplia a sensibilidade. Ele aumenta a dependência de Deus. Ele dá uma visão que antes não existia. A pessoa restaurada passa a enxergar o mundo, as pessoas, a vida e a fé com outros olhos. Olhos purificados, olhos renovados, olhos que não estão mais turvados pela culpa. E é aqui que surge um dos sinais mais belos. O coração restaurado se torna um coração compassivo. Quem foi muito perdoado, perdoa. Quem recebeu graça, distribui graça. Quem conheceu a profundidade da misericórdia, não aponta mais dedos, estende mãos. Esse é o reflexo mais puro da restauração divina. A pessoa não apenas volta ao caminho, ela volta diferente, volta transformada, volta verdadeira, volta madura, volta para ajudar outros a encontrar aquilo que ela encontrou.
E aqui começa o fechamento deste bloco. A confissão abriu uma porta. O perdão limpou a casa. Mas agora é a presença de Deus que habita nela. E uma casa onde Deus mora não volta a ser a mesma. À medida que o trabalho de Deus se completa no interior, a alma passa a reconhecer algo que no início da jornada era impossível imaginar. O perdão não foi apenas um ato de misericórdia, foi um ato de preparação. A restauração não foi apenas para aliviar a dor, mas para fortalecer a estrutura para o que vem a seguir. Deus não te curou apenas para que você vivesse em paz, mas para que você vivesse em propósito. E esse propósito começa a se revelar em detalhes que ninguém mais vê. A forma como você agora rejeita aquilo que antes te seduzia. A forma como sua consciência fica sensível ao toque de Deus. A maneira como seu espírito discerne quando algo não combina com sua jornada. A paz interna que surge quando você escolhe a luz. A maturidade que vem quando você entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer prazer passageiro. Tudo isso é sinal de que o perdão não apenas te limpou, ele te deu forma. Você passou pelo vale da culpa, passou pelo rio da confissão, atravessou o campo da restauração e agora está de pé, firme, fortalecido por dentro, não porque não errou, mas porque Deus te levantou. E aqui existe uma revelação que fecha este bloco com peso espiritual. Deus não restaura apenas aquilo que foi quebrado. Ele restaura o propósito que o inimigo tentou destruir por meio do erro. O que parecia perdido, Deus encontrou. O que parecia manchado, Deus lavou. O que parecia destruído, Deus reconstruiu. O que parecia impossível, Deus fez acontecer. E agora, com o coração curado, renovado e desperto, você começa a perceber que o perdão não apenas removeu o passado, ele abriu o futuro. Um futuro onde você ouve a voz de Deus com clareza, você caminha sem o peso antigo, você vive sem o medo de cair no mesmo lugar, você aprende a confiar mais rápido porque sabe quem te sustenta. Você se aproxima da palavra não para se esconder, mas para permanecer nela. E nessa permanência, algo sobrenatural acontece. O perdão se transforma em proteção, sim, proteção espiritual, porque a presença que te restaurou agora te mantém firme. Firme contra tentações, firme contra pensamentos enganosos, firme contra ataques emocionais, firme contra vozes de acusação. A palavra se torna sua defesa, a presença se torna seu abrigo, a graça se torna seu sustento e o perdão se torna seu testemunho. Este é o ponto final deste bloco. Você não é mais alguém tentando ser restaurado, você é alguém que já está restaurado. E viver restaurado significa caminhar com Deus em profundidade, com a consciência limpa e com o espírito desperto. Agora que Deus limpou suas mãos, Ele começa a colocar coisas nelas. Agora que Deus purificou seu coração, Ele começa a depositar visões novas. Agora que Deus restaurou sua identidade, Ele começa a liberar destinos. O perdão te preparou para o próximo movimento de Deus na sua vida. Consequências, caminhos e perspectivas. O que a palavra de Deus começa a gerar depois do perdão? Existe um momento na jornada espiritual em que o perdão deixa de ser apenas uma experiência interior e começa a se tornar uma força que molda o futuro. Ele não fica preso no passado, nem no momento da restauração. Ele se transforma em direção. E é exatamente esse movimento que defende o terceiro bloco da narrativa. As consequências espirituais, emocionais e proféticas que nascem em alguém que foi verdadeiramente perdoado e restaurado por Deus. Porque quando Deus cura o interior, Ele também começa a reescrever o caminho exterior. A Bíblia deixa isso claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
planos de paz e não de mal. Essa não é apenas uma promessa, é um decreto. Deus não apenas limpa o que está por dentro, ele começa a alinhar o que está por fora. E aqui inicia o ponto central deste bloco. O perdão de Deus inaugura uma nova rota. Ele altera o destino. Ele corrige trajetórias. Ele remove desvios. Ele redesenha caminhos. Ele reposiciona a vida no eixo da vontade divina. O peso que antes te puxava para trás, agora se torna um impulso que te empurra para frente. A dor que antes te paralisava, agora se torna sabedoria. A queda que antes te envergonhava, agora se torna testemunho. E aos poucos, você percebe que o perdão não foi o fim da luta, foi o começo da construção. A presença que fica. Depois que o perdão se estabelece, a presença de Deus não se afasta, ela se intensifica. É como se o céu dissesse: agora que você foi limpo, posso te conduzir a lugares que antes você não conseguiria suportar. E essa presença constante começa a criar consequências espirituais reais. O coração amadurece. Você não é mais movido por impulsos. Você é guiado pela verdade. A mente se torna estável. Pensamentos que antes te dominavam, agora perdem força. A palavra se torna referência. A sensibilidade espiritual aumenta. Você percebe antes o que Deus está dizendo. Discernimento se torna natural. A tentação perde o apelo. A graça não apenas te liberta, ela te sustenta. A paz se torna o árbitro. Tudo o que perturba, Deus filtra. Tudo o que confunde, Deus alinha. A presença não apenas te acompanha, ela te molda, te protege e te direciona. A decisão que abre um ciclo. Muita gente imagina que o perdão apenas resolve o erro, mas a Bíblia revela que o perdão abre ciclos espirituais. Ciclos de renovo, ciclos de maturidade, ciclos de recomeço, ciclos de profundidade. A restauração de Davi abriu o ciclo dos salmos mais profundos. A restauração de Pedro abriu o ciclo da liderança da igreja. A restauração do filho pródigo abriu o ciclo da reconciliação da casa. A restauração de Paulo abriu o ciclo da revelação que transformaria gerações. Nada termina no perdão, tudo começa nele. Por isso, quando você dorme com a palavra, literalmente ou espiritualmente, algo se move no mundo invisível. Porque a palavra não é um texto, ela é viva. Ela trabalha enquanto você descansa. Ela opera enquanto você dorme. Ela purifica enquanto você não percebe. O que Deus fez no bloco anterior por dentro, agora ele começa a fazer por fora. O futuro que é desbloqueado. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Isso significa que quanto mais você caminha após o perdão, mais claro o caminho se torna. A iluminação não acontece de uma vez, ela cresce. E essa luz se manifesta em 3 áreas. 1. Decisões. Deus começa a alinhar suas escolhas. Coisas que antes eram confusas se tornam óbvias. O Espírito Santo fecha portas que você não deveria passar e abre portas que você nem teria coragem de tocar. 2. Relacionamentos. Ciclos ruins começam a se desfazer. Pessoas que te afastavam de Deus começam a perder espaço. Novas conexões começam a nascer, conexões que te aproximam da luz. 3. Identidade. Você passa a entender quem é, não quem o erro disse que você era, não quem a culpa definiu, mas quem Deus disse desde o início. A restauração limpa o espelho espiritual, e pela primeira vez em anos, você consegue se enxergar com verdade. O chamado que começa a pulsar. Há algo que sempre acontece com alguém que foi profundamente restaurado. O coração começa a queimar. Um desejo santo, uma fome maior de Deus, uma urgência espiritual, um fogo que não existia antes. Isso não é emoção, é consequência. O Espírito Santo reacende dons, revela talentos escondidos, chama para profundidades maiores, acende propósitos esquecidos. A restauração produz movimento
E esse movimento sempre aponta para Deus. O sinal mais profundo do perdão, a mudança de direção. A Bíblia chama isso de caminhar em novidade de vida. Não é apenas viver sem pecado, é viver com propósito. Não é apenas evitar queda, é avançar em maturidade. Não é apenas não repetir erros, é viver para a glória de Deus. O perdão destrava um novo caminho. A presença sustenta esse caminho. E a palavra ilumina esse caminho. A nova estrutura espiritual que Deus levanta depois do perdão. Há algo que poucos entendem. Quando Deus perdoa, Ele não apenas limpa, Ele constrói. O perdão não é apenas o fim da culpa. Ele é o início de uma arquitetura espiritual inteira. Algo que Deus ergue de dentro para fora. E esse processo é tão profundo que muda não apenas seus sentimentos, mas a forma de viver, pensar, decidir, sentir e até de enxergar o mundo. Porque o perdão verdadeiro não é emocional. Ele é estrutural. Ele reconstrói você do alicerce ao topo. E no silêncio da madrugada, quando a palavra repousa sobre o seu coração enquanto você adormece, o Espírito Santo trabalha nos lugares que você nem imagina. Ele vai nas memórias. Ele vai nas feridas antigas. Ele vai nas crenças que você carregou por anos. Ele vai nos medos tão profundos que você nunca disse a ninguém. A palavra entra onde nenhum conselho humano entra. Ela toca o que nenhum olhar alcança. Ela cura o que nenhum remédio resolve. E é aí que as consequências do perdão começam a emergir. 1. A transformação da raiz, o lugar que ninguém vê. A maior mudança que Deus faz depois do perdão acontece onde ninguém enxerga, a raiz do coração. Jesus disse que é da raiz que vêm os frutos, tanto bons quanto ruins. E por isso, ele não muda apenas comportamentos, ele muda origens. Quando Deus te restaura, 3 raízes são tratadas. A raiz da culpa, que antes drenava sua força, agora perde autoridade. A raiz da vergonha, que antes te calava, agora se desfaz diante da verdade. A raiz da incredulidade, que antes te fazia duvidar do amor de Deus, agora é substituída por confiança. O perdão desamarra o que prendia, desenterra o que sufocava, desmonta estruturas que o inimigo tentou plantar. E quando a raiz muda, a vida muda. 2. A construção do interior, onde Deus faz morada. Depois que a raiz é tocada, Deus começa a levantar a estrutura do interior, e isso inclui estabilidade emocional. As tempestades continuam existindo, mas você não balança mais como antes. Há um eixo dentro de você, e esse eixo é Cristo. Clareza mental. Pensamentos caóticos vão perdendo espaço. A palavra se torna filtro. A verdade se torna referência. Sensibilidade espiritual. O que antes você não percebia, agora você discerne. A voz de Deus fica mais clara. A paz se torna um sinal. O incômodo se torna direção. Profundidade de adoração. Adorar deixa de ser música e passa a ser respiração. É algo que acontece no espírito, não nos lábios. Alinhamento de desejos. Aquilo que antes te atraía começa a perder sabor. Desejos santos nascem. A vontade de agradar a Deus cresce. O interior deixa de ser um lugar de guerra e se torna um lugar de habitação. 3. Um novo olhar. A forma como você vê tudo muda. Depois que o interior é refeito, Deus toca seus olhos. E quando os olhos mudam, tudo muda. A Bíblia diz que se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Ou seja, Deus precisa curar seu modo de ver. E Ele faz exatamente isso. Você vê as pessoas com misericórdia. Antes você julgava, agora você compreende. Você vê a vida com propósito.
Antes parecia que tudo acontecia ao acaso. Agora você percebe a mão de Deus em cada detalhe. Você vê o futuro com esperança. Antes vinha medo, agora surge expectativa. Você vê a si mesmo com verdade. Antes a voz da culpa te definia. Agora é a voz de Deus. Quando Deus muda seu olhar, ele muda sua rota. 4. O rompimento espiritual. O céu começa a mover portas e caminhos. Há algo profundo e profético que acontece com quem foi verdadeiramente perdoado. Deus começa a mover caminhos ao redor. Coisas que antes eram travadas começam a destravar. Situações que estavam paradas começam a andar. Temporadas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Porque o céu responde à restauração. Não é magia, não é coincidência, é consequência espiritual. A Bíblia mostra isso inúmeras vezes. Depois que Pedro foi restaurado, o céu se moveu sobre milhares. Depois que Davi foi perdoado, Deus estabeleceu seu trono. Depois que o filho pródigo voltou, portas se abriram. Depois que Isaías foi purificado, Deus liberou seu chamado. A restauração libera propósito. O perdão libera destino. A graça libera movimento. E Deus começa a conduzir você a lugares que você não imaginava. 5. O começo da jornada profética. Deus revela o que estava escondido. Quando o coração está purificado, Deus começa a falar de maneira mais clara. E não falo de visões espetaculares, embora ele possa dar. Falo daquele tipo de direção silenciosa, profunda, certa. Ele começa a soprar ideias, gerar convicções, abrir entendimento, trazer sabedoria, mostrar caminhos, confirmar passos, alinhar decisões. É o início da jornada profética, não como espetáculo, mas como relacionamento. A profecia não nasce no barulho, ela nasce na intimidade. E quem dorme com a palavra, desperta com direção. Quando o perdão se torna caminho e o caminho se torna propósito, depois que Deus restaura o interior, ele começa a reescrever o exterior. E esse processo não é imediato, mas progressivo, constante, silencioso e profundamente espiritual. A jornada do perdão não termina no alívio. Ela evolui para um caminho de transformação contínua. E esse caminho é tão profundo que marca não apenas a alma, mas a história da pessoa. 1. O coração que agora anda em luz. A Bíblia diz que, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Antes, o coração vivia fugindo da luz porque a luz parecia exposição. Agora, a luz é proteção. A alma entende que a presença de Deus não é ameaçadora, é segura. Não acusa, abraça. Não expõe para humilhar, expõe para curar. O coração aprende que o seu lugar é na luz. E andar na luz significa transparência diante de Deus, consciência espiritual sensível, sabedoria no falar, pureza nas intenções, paz nas decisões. A culpa antes escurecia tudo. Agora a luz se torna aliada, a luz se torna bússola, a luz se torna direção. E o coração passa a caminhar com leveza. 2. A vida que começa a evidenciar a transformação. Depois da restauração, algo muda, e quem convive com você percebe antes de você mesmo notar. As reações mudam, a paciência cresce, a ansiedade diminui, a maneira de lidar com conflitos se torna mais madura, a forma de reagir ao inesperado se torna mais sábia. Isso não acontece porque você melhorou sozinho. Acontece porque Deus reorganizou o seu interior. O perdão começa a vazar para fora. Ele se torna visível em pequenos detalhes, no tom da voz, no ritmo da respiração, na forma de enxergar as provações, no modo como você acolhe o seu próprio processo, na gentileza com que você trata suas quedas passadas. A presença transformou você de dentro para fora e agora transborda. 3. O espírito que se torna cooperador de Deus. A jornada espiritual dá um salto quando a alma entende que perdão não é ponto final, é ponto de partida. Porque Deus não quer apenas te limpar, Ele quer te usar, quer te conduzir, quer te fortalecer, quer te levar ao seu propósito. E é aqui que nasce um dos movimentos mais profundos do pós-perdão,
a cooperação. Antes, a pessoa lutava contra Deus. Agora, caminha com Ele. Antes, resistia. Agora, se rende. Antes, tentava controlar. Agora, confia. Essa cooperação transforma a vida espiritual em algo vivo, cotidiano, relacional. Deus começa a guiar e você começa a seguir. Deus começa a instruir e você começa a entender. Deus começa a soprar e você começa a perceber. Isso é intimidade. E intimidade gera direção. 4. A direção que vem da quietude e do descanso. O coração restaurado descobre um segredo que antes parecia impossível. Deus fala muito mais com quem descansa do que com quem se desespera. O desespero faz barulho, o medo grita, a culpa acua, a ansiedade confunde, mas o perdão cria quietude. E a quietude cria espaço para Deus falar. É por isso que dormir com a palavra não é ritual, é entrega. Quando o coração repousa sobre a Escritura, ele para de lutar sozinho, ele se aquece na verdade, ele se rende à voz certa, ele silencia tempestades internas. E Deus encontra esse ambiente para orientar. O descanso espiritual se torna campo fértil para revelações simples, sutis, profundas, pensamentos de paz, convicções serenas, direções silenciosas, respostas inesperadas. Quando a alma descansa, o céu fala. 5. A reescrita do destino. A Bíblia mostra que Deus não apenas perdoa, ele redireciona. E o redirecionamento começa no pós-perdão. Decisões melhores, relacionamentos alinhados, portas fechadas que te protegem, portas abertas que te impulsionam, oportunidades que antes não apareciam, coragem para fazer escolhas que antes você evitava, clareza para sair de ciclos que te aprisionavam. Você percebe que a vida começa a entrar em ordem, não de uma vez, mas como uma construção divina, tijolo por tijolo. O céu não restaura apenas o que você vive, restaura para onde você vai. Cada passo agora é profético, cada decisão agora tem peso espiritual, cada dia se torna parte de uma história que Deus está escrevendo. Quando a palavra de Deus se torna o centro da caminhada. Depois do perdão, algo extraordinário acontece na vida espiritual. A palavra deixa de ser apenas lida e passa a ser amada. Ela se torna abrigo, se torna consolo, se torna direção, se torna alimento, se torna presença. Não é mais obrigação, não é mais tarefa, não é mais rotina mecânica. A palavra se transforma em encontro. E esse encontro cria um ambiente onde o coração finalmente floresce. 1. A palavra começa a falar com você. O que antes era texto, agora é voz. O que antes era conhecimento, agora é revelação. O que antes era versículo, agora é resposta. O que antes era informação, agora é direção. A Bíblia descreve isso como luz para o caminho e lâmpada para os pés. A luz não revela quilômetros, revela passos. E Deus passa a guiar passo por passo por passo. Você lê uma promessa e ela parece ter sido escrita para você. Você lê um salmo e sente como se fosse sua própria oração. Você lê uma verdade e ela te corrige com ternura. Você lê uma advertência e ela te protege de armadilhas que você nem sabia que existiam. Porque agora, a palavra não está apenas na mente, está no espírito. 2. A palavra começa a moldar suas decisões. O perdão limpa a culpa, mas é a palavra que estrutura o futuro. E as consequências começam a aparecer. Você pensa antes de decidir. Ora antes de agir. Discerne antes de falar. Busca paz antes de se mover. Filtra intenções antes de tomar atitudes. A palavra se torna a régua que mede tudo, a bússola que orienta tudo, o filtro que purifica tudo.
e isso te livra de voltar para ciclos antigos. A culpa te empurrava para o erro. A palavra te guia para o propósito. 3. A palavra começa a te proteger. Um dos efeitos subestimados da restauração é a proteção espiritual que Deus ativa. E essa proteção se manifesta de duas maneiras. A. Proteção contra mentiras internas. Antes, a mente era terreno fértil para enganos. Agora, qualquer mentira encontra a verdade esperando na porta. A palavra é espada. Ela corta o que não vem de Deus. B. Proteção contra ataques externos. Não porque problemas deixam de acontecer, mas porque você já não desmorona como antes. Você já não acredita em acusações espirituais. Você já não entra em pânico quando se sente fraco. A palavra te guarda por dentro. 4. A palavra começa a te curar enquanto você dorme. Este é um dos pontos mais profundos e proféticos deste bloco. A palavra trabalha no silêncio, trabalha quando você não está consciente, trabalha enquanto você descansa. É por isso que dormir com a palavra não é misticismo, é alinhamento, não é superstição, é descanso, não é ritual, é entrega. Quando você dorme com a Escritura ao lado, ou quando seus pensamentos adormecem sobre a verdade, algo acontece nos bastidores do espírito, memórias são curadas, feridas internas são tratadas, ansiedades são dissolvidas, temores perdem força, traumas silenciosos são reorganizados. A alma encontra repouso real. O salmista diz: "Em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro." Dormir com a palavra é dormir seguro. 5. A palavra começa a te preparar para o que vem. Depois do perdão, Deus sempre prepara a pessoa para algo maior. Sempre. E a palavra é o instrumento principal dessa preparação. Ela fortalece sua fé. Ela expande sua visão. Ela te amadurece. Ela alinha suas emoções. Ela estrutura seu caráter. Ela afia seu discernimento. Ela aumenta sua sensibilidade espiritual. A palavra cria raízes para que você suporte ventos. Cria profundidade para que você floresça. Cria convicções para que você não seja enganado. Cria firmeza para que você avance com segurança. Tudo isso faz parte do plano de Deus para o futuro que Ele está construindo dentro de você. 6. A palavra começa a reconfigurar seu caminho profético. Quando a Bíblia se torna voz viva, o futuro começa a ganhar forma. Você começa a perceber portas que Deus está abrindo, portas que Deus está fechando, direções silenciosas, convicções internas, respostas rápidas, avisos profundos, confirmações constantes. É a palavra te ensinando a ouvir a voz de Deus no cotidiano. A restauração abriu a porta, a palavra te conduz por ela. Quando o perdão se torna caminho, a palavra se torna norte e o futuro se torna profético. Depois de todo o processo interno, emocional e espiritual que percorremos até aqui, a alma chega a um ponto decisivo. Ela finalmente entende que a restauração não foi apenas cura do passado, foi preparação para o futuro. O perdão limpou a história, a presença aqueceu o coração, a graça estruturou o interior. Agora é a palavra que começa a guiar o caminho. E esse caminho tem um destino claro: crescimento, profundidade e proximidade com Deus. 1. A palavra se torna voz constante. Quando a alma se firma na luz, a palavra deixa de ser um encontro ocasional e se torna uma conversa contínua. Ela fala no silêncio, fala no descanso, fala nas decisões, fala nos detalhes. E você percebe que certas passagens te seguem ao longo do dia. Algumas frases da Escritura se tornam bússolas. Promessas começam a se cumprir espontaneamente. Direções surgem de forma suave e profunda. O Espírito Santo ilumina verdades que antes você não via. A palavra se torna uma presença, uma companhia, um amigo fiel. 2. O coração agora caminha em maturidade. A alma restaurada não vive mais reagindo, vive discernindo. Ela não se move mais por impulsos, se move por direção. Ela não vive mais fugindo, vive buscando. Ela não teme mais o amanhã, se fortalece nele.
A maturidade começa a aparecer em coisas simples: mais paciência, mais clareza, mais equilíbrio, mais sensibilidade, mais sabedoria, mais consistência. Deus começa a te preparar não apenas para sobreviver, mas para conduzir, influenciar, cuidar, inspirar. E essa maturidade não vem de esforço, vem de presença. 4. O futuro ganha forma dentro do espírito. Há um momento em que a pessoa restaurada começa a sentir um movimento interno muito específico, uma antecipação espiritual. Não é ansiedade, não é pressa, é percepção. A alma percebe que Deus está preparando algo, como se o céu estivesse mexendo as peças do tabuleiro, como se a vida estivesse entrando em alinhamento, como se portas invisíveis estivessem sendo destravadas. Isso é efeito da restauração. O céu se aproxima, a visão se expande, o propósito se move. E a pessoa passa a caminhar com expectativa santa. 4. O Espírito Santo começa a treinar você para o próximo nível. Deus não apenas te cura, Ele te capacita. Ele começa a te ensinar paciência através de pequenos atrasos, te ensinar discernimento através de pequenas escolhas, te ensinar firmeza através de pequenas batalhas, te ensinar fé através de pequenos sinais, te ensinar obediência através de pequenos convites. É treinamento, é preparação, é ativação espiritual. Deus está te moldando para suportar aquilo que Ele vai te entregar, porque toda promessa exige estrutura, e agora você tem estrutura. 5. A graça se torna estilo de vida. Quando o perdão se torna caminho, a graça se torna estilo de vida. Você não vive mais tentando merecer nada, vive confiando. Você não vive mais tentando provar algo, vive descansando. Você não vive mais tentando compensar erros, vive avançando. Você não vive mais tentando controlar, vive entregando. A graça faz isso. Ela reposiciona, ela reorganiza, ela reinicia, ela redefine, e agora a vida passa a ser vivida em um ritmo novo, o ritmo da paz, da luz, da presença e da palavra. 6. O caminho se abre diante de você. A Bíblia promete que Deus faz caminho no deserto e rios no ermo. Essas não são metáforas, são realidades espirituais. Quando o coração é restaurado, caminhos que estavam bloqueados se abrem, oportunidades que você nunca imaginou surgem, direções que antes eram confusas se tornam claras, decisões difíceis se tornam leves, pessoas certas começam a entrar na sua vida, ciclos antigos finalmente se encerram. Porque onde há luz, há caminho, e onde há palavra, há direção, e onde há perdão, há futuro. Um futuro que Deus está construindo com você, através de você e para você. Um chamado silencioso e profético. Não é um chamado para fazer, é um chamado para permanecer. Permanecer na luz, permanecer na palavra, permanecer no descanso, permanecer na graça, permanecer no caminho que Deus abriu. Porque agora você sabe. O perdão não te devolveu ao ponto de queda, ele te colocou no ponto de destino. O amanhecer depois do perdão, quando a palavra se torna o lugar onde você repousa e o caminho onde você anda. Chegamos ao final desta jornada, não ao final da história, mas ao ponto exato em que a história muda de direção. Depois de tudo que Deus realizou no interior, a cura, a restauração, o renovo, a claridade, a sensibilidade espiritual, a reconexão com a luz, o coração chega a uma conclusão inevitável. O perdão não é apenas algo que Deus fez, é algo que Deus está sustentando todos os dias. E essa sustentação vem por meio da palavra. A palavra que limpou agora guia, a palavra que confrontou agora consola, a palavra que iluminou agora fortalece, a palavra que revelou agora estabelece, a palavra que te fez chorar agora te faz descansar, a palavra que te levantou agora te faz avançar. A vida após perdão não é um campo frágil, é um campo fértil. E cada noite em que você repousa na palavra, algo novo nasce.
mesmo no silêncio, mesmo na fraqueza, mesmo quando você não percebe. Porque Deus não age apenas quando você está consciente. Deus age quando você dorme. Ele continua movendo peças, alinhando caminhos, preparando temporadas, protegendo sua alma e fortalecendo seu espírito. Dormir com a palavra é descansar no Deus que te sustenta. É declarar: eu não vivo mais do que sinto, eu vivo do que Deus disse. É confiar que o que Ele começou, Ele vai terminar. É crer que a obra que Ele iniciou não vai retroceder. É saber que nada, absolutamente nada, pode desfazer a restauração que Deus já selou dentro de você. E é aqui que o tom profético se intensifica. O que Deus está construindo dentro de você não termina neste vídeo, começa nele. A restauração não é o final do processo, é o início da missão. É o momento em que o céu marca você e diz: agora você pode caminhar, agora você pode ouvir. Agora você pode florescer. Agora você pode seguir. Porque o perdão te colocou de volta no trilho da vontade de Deus. E enquanto muitos dormem tentando esquecer, você dorme sendo curado. Enquanto muitos repousam em distrações, você repousa na palavra. Enquanto muitos tentam apagar memórias, Deus está escrevendo novas páginas. Você não está voltando ao ponto de queda. Você está avançando ao ponto de destino. E a palavra, essa mesma palavra que você leva para a cama, para a mente, para o coração, é a lâmpada que vai te acompanhar pelo resto do caminho. O perdão abriu a porta. A presença te restaurou. A palavra vai te conduzir até o fim. E assim encerramos este roteio. Não com o fim, mas com o começo. Se essa mensagem falou com você, permaneça aqui. Não saia sem fazer o que o Espírito já despertou dentro de você. Deixe nos comentários uma palavra, uma oração ou apenas um "eu recebo". Isso sela no Espírito aquilo que Deus começou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda existe perdão, ainda existe renovo, ainda existe retorno. E antes de dormir hoje, coloque a palavra de Deus ao seu lado e permita que Ele faça o que só Ele pode fazer no seu coração. Porque tudo muda quando você dorme com a palavra. Que Deus te abençoe.